Recording in progress. Boa noite.
Ora então, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os presentes. Boa noite. Senhoras e senhores, muito grato por estarem presentes. Então, como é que todos estão? Estão-me a ouvir bem e a ver bem, não? Sim. Boa. Ok. Eu dou sempre aqui este compasso de 5 minutos para que as pessoas se organizem, que se vão chegando. Algumas pessoas já me enviaram mensagem a dizer que não podem estar presentes, mas vamos iniciar com os que estão. Hoje vamos falar da reunião no Zoom, como é que nós realizamos esta reunião no Zoom e vamos falar também de script de vendas. Deixem-me só aqui fechar um bocadinho, que eu acho que fica melhor assim. Ok, boa. E vamos também falar de script de vendas, que é nada mais, nada menos do que a estrutura que eu tenho para vender no Zoom. Aliás, no Zoom, ou via telefone, ou presencialmente, ok? Quem esteve na nossa aula anterior, no nosso Zoom anterior, ficou com alguma dúvida que eu possa esclarecer neste momento, que eu possa ajudar neste momento antes de iniciarmos já o nosso conteúdo de hoje? Ficou tudo claro? Pá, isto é um grupo altamente que não há dúvidas, pá, nunca tem dúvidas, muito bom. Pronto, então, também, qualquer questão que vocês tenham, temos sempre a possibilidade de podermos trocar informação via WhatsApp. Se tiverem também necessidade de voltar a visualizar a aula, eu deixei aí o link no grupo para poderem visualizar o conteúdo da mesma. Então, eu vou começar por partilhar vou começar por partilhar aqui o nosso ecrã. Temos aqui a Kátia que também está a entrar. E aqui Rui. Eu vou começar então, como eu estava a dizer, vou começar por partilhar o nosso ecrã para poder começar sem mais demoras a partilhar a informação que eu queria partilhar hoje convosco. Não esquecer de vos dizer que a todo momento podem deixar as vossas dúvidas aí no chat, ou então se virem que é uma dúvida que é importante eu esclarecer naquele momento, porque a partir do momento em que eu faço a partilha de ecrã, eu deixo de visualizar aqui as vossas perguntas. Se virem que é algo que é pertinente e que querem colocar a questão no momento, é só mesmo ativar o vosso áudio e dizer, olha, preciso que me esclareças esta dúvida ou este tema, ok? Então, o objetivo aqui é mesmo haver esta partilha para de forma a que vocês beneficiem ao máximo deste nosso Zoom. Digam-me só uma coisa, vocês estão a ver uma setinha que está a seguir aqui os meus olhos? Um quadradinho? Opa, não sei como é que consigo tirar essa cena, mas pronto, isto é uma coisa aqui da câmara. Tudo bem, é para onde eu vou, ele vai atrás de mim. Pá, está fixe. Ok, boa. Então, aí servo, pois, exato. Mas eu não consigo eliminá-lo daqui desta visualização. Pronto. Então, bora lá partilhar aqui aqui a nossa tela. Ok. Estão a ver aqui o Zoom privado e leva a tua fotografia? Deixa lá ver se... Ok. Bom, então, muito grato a todos e a todas, uma vez mais, por estarem presentes nesta noite de sexta-feira. Eu prometo que hoje não vou ultrapassar muito aqui as 22 horas. Vou tentar ser aqui o mais rápido possível e o mais sucinto possível na partilha de informação. Dizer-vos que é com um gosto enorme e com uma alegria muito grande que estou aqui a partilhar convosco este conteúdo, esta informação, e dizer-vos também que aquilo que eu vou partilhar hoje contigo, ou aquilo que eu sempre partilho contigo, é nada mais, nada menos do que a nossa experiência, do que aquilo que é o produto e o resultado do nosso dia-a-dia. Então, para hoje, vamos falar de reunião no Zoom, a sua importância e script de vendas.
engane-se alguém que pense que pura e simplesmente tendo uma vaga ideia de como vender, que vai ter sucesso nas vendas. Para tu teres sucesso nas vendas, tens que efetivamente criar condições para que essa venda aconteça. Senão vais acabar por te sentir frustrada ou frustrado porque vais perceber que as coisas não funcionam e normalmente quando nós não conseguimos concretizar as nossas vendas, atribuímos sempre o fracasso dessa situação à concorrência, aos nossos clientes que não nos entendem, ou que os nossos clientes não têm dinheiro, ou pior do que tudo, o meu trabalho não é suficientemente bom, ou eu estou a cobrar muito dinheiro, tenho que baixar o preço do meu serviço. E vou-vos mostrar hoje que, efetivamente, provavelmente não é o vosso trabalho que não tem qualidade, nem vocês têm que baixar o vosso preço. É preciso saber como é que vocês vão ultrapassar aqui este desafio relacionado com as vendas. Se eu vos perguntar quem é que está confortável em vender no grupo, quem é que me diz assim, olha, eu 100%, estou super confortável e tenho uma taxa de sucesso de 100%. Quem é que aí está confortável? Ou então deixa aí no chat, diz-me assim, olha, tenho sucesso nas vendas ou não tenho sucesso? Diz sim ou não. Coloca aí nos comentários. Tens sucesso ou não tens o sucesso que tu desejarias ter? Coloca lá aí só para eu tentar perceber. Eu vou aqui aos comentários, só para ver aqui os meus queridos, como é que as coisas estão a funcionar. Então, Ana Silva não tem muito, Bruno Ferreira não, só a Ana e o Bruno é que fazem comentários. Vocês estão com medo de escrever? Kátia também não. Quem é que consegue obter 100% ou muito próximo disso da venda? Quando estás perante 10 clientes, tu consegues fechar com esses 10 clientes, consegues ter uma média, consegues estar acima dos 50%, 60%, 70%? Ok. Não tenho, mas não dei aquele passo de trabalhos a cobrar, vou fazendo alguma coisa com a família ou amigos. Ok, Rui, até onde é que tu queres continuar com esta situação, ok? Ou seja, é tranquilo oferecermos algo parte do nosso trabalho, sendo que chega uma altura em que não dá para continuar nessa situação, a não ser que tu optes claramente por não cobrar e fazer como um hobby ou fazer pro bono, não tem qualquer problema com isso. Mas se efetivamente estás a querer profissionalizar, é bom que comeces a cobrar. Eu tomei uma decisão há uns anos atrás. Não realizo trabalhos fotográficos para familiares. Não faço. Já há muitos anos atrás, ok? Quando há festas familiares, eu vou como convidado, não vou como fotógrafo. Posso recomendar à família que contrate um fotógrafo. Boa, então, sim, eu também acho que neste momento é uma lacuna muito grande e por isso nós realizarmos este Zoom é uma lacuna muito grande em relação às vendas. Todos nós nos tentamos especializar bastante em perceber como é que funciona a iluminação, como é que funciona a fotografia de recém-nascidos, quais são os itens, o que é importante, o que não é, e claro que isso é super importante vocês se informarem como é que vão desenvolver corretamente como é que vão fazer corretamente as vossas fotografias, mas a abordagem do negócio em si trabalha como um todo. O vosso lado profissional na aquisição da imagem, o vosso lado da edição de imagem e o vosso lado da apresentação e de venda dos vossos produtos. Então, qual é que é a forma mais fácil de vender? Se eu te fizesse esta pergunta, qual é que tu achas que é a forma mais fácil de vender? Coloca lá aí também nos teus comentários. Eu hoje vou estar a puxar um bocadinho para vocês, ok? Qual é que é a forma para ti mais fácil de vender? Sabem que quanto mais vocês pensarem, mais vocês escreverem, melhor a informação vai entrar, ok? Qual é que tu achas que, na tua opinião, é a forma mais fácil de vender? Vou aqui voltar outra vez aos comentários. Vocês, no próximo Zoom, eu já estou a ver que ninguém vai aparecer, porque toda a gente vai dizer Phonics, o tipo só faz perguntas, meu. Ok, boa. Qual é que tu achas que é a forma mais fácil de vender? Comunicação e mostrar portfólio, ok, Rui. Fazendo anúncios,
Ok, Kátia? Mais, quem é que tem mais alguma opinião em relação a este tema? Qual é que é a forma mais fácil de tu venderes? Estar em sintonia com o cliente, ok? Fazer publicidade. Micael, já estiveste no nosso workshop, não estiveste, Micael? Fazer publicidade. Mais, quem é que tem mais alguma opinião em relação à forma mais fácil de fazeres, de conseguires vender? Criar ligação emocional. Bruno Santos. Bruno Santos também provavelmente já deve ter estado em alguns dos nossos workshops. Então, vamos lá. Estar cara a cara com o cliente, ok, Ana, sim, ajuda bastante estar cara a cara. No entanto, o facto de estares cara a cara pode por si só não ser suficiente para tu conseguires vender. Por acaso não ainda. Boa. Ainda não, provavelmente estarás para estar presente num dos nossos workshops. Ok, então, a forma mais fácil de nós vendermos, eu fiquei sem a minha câmera, não fiquei? Aconteceu aqui qualquer coisa, não foi? Eu pelo menos deixei de me ver. Ok, voltei. Forma mais fácil de vender é criando ligação com o cliente. Se tu não crias ligação com o cliente, vai ser difícil tu realizares esta venda. Ninguém ou poucas pessoas compram algo ou de alguém se sentem que há qualquer coisa ali que não está a bater certo, se não se sentem ligados, se não se sentem conectados. Então, para tu conseguires vender de uma forma mais fácil, tu tens que criar ligação com o teu cliente. E repara, há aqui um pormenor importante. Quanto maior é o valor que tu queres cobrar pelos teus trabalhos e serviços, maior terá que ser esta ligação. Então, vamos partir deste princípio que para tu conseguires vender, tu tens que criar ligação. E como é que criamos ligação? Esta é a questão. Ok, vamos criar ligação para conseguir vender. Mas como é que criamos essa ligação? Como é que nós estabelecemos esse rapport com o nosso cliente? Através da comunicação. Sem comunicação, não há ligação. Vender é comunicar. Vender é tu perceberes quais são as necessidades da pessoa que está à tua frente. Enquanto tu não conseguires perceber qual é que é o desejo, qual é que são as objeções da pessoa que está à tua frente, dificilmente tu vais encontrar uma forma de conseguir vender àquela pessoa. Provavelmente, se tu não tens isso claro para ti, até podes estar a promover algo que não faça sentido nenhum para aquela pessoa que está ali. Então, o que é importante tu perceberes? É importante tu perceberes que para tu conseguires vender, tens que saber comunicar. Então eu vou começar por partilhar aqui contigo alguns aspectos que são importantíssimos na comunicação. A comunicação vai ajudar-te a tu venderes os teus serviços e os teus produtos com sucesso. Ajuda-te a estabelecer relacionamentos sólidos com os teus clientes, a estabelecer confiança com o teu cliente. Quando tu comunicas de uma forma eficaz, vais acabar por estreitar a ligação com o teu cliente. Não jamais irás comprar alguma coisa de alguém em quem tu não confies, em quem tu fiques assim tipo de pé atrás, tu digas assim, epá, não sei, há qualquer coisa aqui, parece que não bate certo. Se tu estiveres desconfiada ou desconfiado daquilo que aquela pessoa te está a vender, provavelmente não vais dar o passo, não decides em avançar com a compra. Uma boa comunicação aumenta as vendas e ajuda-te a construir uma reputação positiva. Então vê a importância de uma comunicação eficaz junto do teu cliente. Nesta primeira fase eu vou falar de quais são os aspectos mais importantes na comunicação. Opa!
escuta ativa, empatia e clareza. Houve um dia que eu fui fazer uma formação, um workshop em vendas premium. E para minha surpresa, aquilo que logo numa fase inicial o formador me disse foi que para tu conseguires vender produtos ou serviços caros, e estávamos aqui a falar de produtos com venda acima dos 10.000 euros, é preciso tu escutares mais, é preciso tu ouvires mais do que aquilo que tu falas. Quanto mais alto é o produto ou serviço que tu vendes, mais tu tens que ouvir e menos tu tens que falar. Porquê? Porque é ouvindo que tu percebes o que é que faz sentido para aquela pessoa que está ali à tua frente. É ouvindo de uma forma ativa, estando presente, fazendo sentir a pessoa que tu estás a escutá-lo de uma forma ativa, que aquela pessoa vai acabar por partilhar para ti, vai-te dar todas as informações que tu precisas para conseguir fazer uma venda com sucesso. Criares empatia e teres clareza na forma como tu comunicas é essencial. Então, quando tu estás a comunicar, tens que criar uma relação de amizade com esta pessoa. Caso contrário, a pessoa não vai estabelecer rapport contigo. Não vai dizer, não vai sentir que tu pertences ao mesmo grupo dela. Se a pessoa sente que tu estás a tentar vender-lhe algo, a pessoa vai sentir e vai fechar-se, não vai dar-te a informação que tu precisas saber para poderes apresentar o teu produto. Então, a escuta ativa, a empatia e a clareza na tua comunicação são fatores essenciais para que a comunicação seja eficaz. Então, agora vou falar-te aqui dos 3 canais da comunicação que a maior parte das pessoas que estão a vender produtos ou serviços desconhece ou não valoriza. Então, os 3 canais de comunicação essenciais para tu conseguires criar ligação, empatia e confiança com o teu cliente são é o canal verbal, é o paraverbal e o não verbal. Eu no último workshop no Porto dei uma pequena achega neste tema, aqui quero explanar um bocadinho mais, para que vocês entendam e percebam que se não tiverem estes 3 canais de comunicação ativos e presentes na vossa comunicação, provavelmente vai ser muito mais difícil vocês conseguirem vender. Daí eu dizer-vos que é muito mais desafiante, muito mais difícil vocês responderem a um pedido de informação com o envio de um PDF. Porquê? Porque através de um PDF ou de uma mensagem escrita, vocês não têm estes 3 canais à vossa disposição. Então bora lá perceber um bocadinho o que são estes 3 canais de comunicação. O verbal, para a maioria das pessoas, é simples, é fácil de perceber, são as palavras. São as palavras que tu utilizas na tua comunicação. Palavras essas que influenciam em 7% na tomada de decisão do teu cliente. Então, tudo aquilo que tu dizes vai influenciar positivamente o teu cliente para dizer assim: ok, eu quero avançar com o trabalho, quero contratar para realizar uma sessão de fotografias, ou quero contratar para fazer um batizado, ou um casamento, o que for. As palavras que tu utilizas só influenciam em 7% na tomada de decisão do teu cliente. Quando me disseram isto chocou-me. Eu fiquei chocado quando soube que só 7% daquilo que eu digo influencia o meu cliente a meu favor. O paraverbal é a voz. Entenda-se por voz o tom alto, baixo, rápido ou lento. Então, se tu tens uma pessoa à tua frente, um cliente, que está a falar contigo e fala alto, tu tens que acompanhar o mesmo registro.
tens que entrar em rapport com este cliente, falando também alto. Se tu tens um cliente que fala rápido, tu tens que, numa fase inicial, também apresentar o teu trabalho, a tua visão, o teu serviço de uma forma rápida. Quantas vezes tu sentiste que estavas a questionar alguém e de repente tu querias que aquela pessoa fosse mais rápida a responder-te e tu tens ali uma pessoa que responde de uma forma muito mais pausada, muito mais lenta e tu dizes assim, fogo pá, este tipo nunca mais desenvolve. E repara que o paraverbal influencia a tomada de decisão do nosso cliente em 38%. Então, se tu estás a falar com uma pessoa que tu tens, por exemplo, um registro de falares baixo e lento e perguntas, olha, desculpe, eu gostaria que me explicasse como é que funcionam as sessões de recém-nascido. E eu aqui deste lado te dissesse, boa Carla, então olha, as sessões de recém-nascido funcionam desta forma. São 2 horas de sessão, são 4 horas, tu dizes assim, uou, caraças, poça, então tu não me ias ouvir mais. Ou se pelo contrário, tu eras uma pessoa mais ativa e dizias, olha, boa tarde, eu queria que me explicasse assim, sucintamente ou muito rapidamente como é que funcionam as sessões de recém-nascido. E eu te dissesse, olha, então, eu para lhe explicar como funcionam as sessões, eu vou ter que dizer-lhe então a duração da sessão, a duração anda aproximadamente nas 2 horas, nós precisamos de ter um ambiente muito tranquilo, então tu já tinhas perdido, já te tinhas passado e tu já dizias, fogo, epá, eu não quero saber deste tipo. Então é de extrema importância tu criares esta ligação e perceberes que o teu tom, o alto, o baixo, o rápido e o lento faz com que a pessoa fique ligada a ti ou desligue. Porque tu não vais conseguir ouvir uma pessoa que não esteja enquadrada dentro daquilo que é o teu registro. Faz sentido para vocês, malta? Então, se tens uma cliente que fala rápido, bora lá, acompanha. Para tu... A questão é tu conseguires cativar aquela pessoa. Nós vamos sempre ligar-nos aos nossos semelhantes. Nunca nos vamos ligar a alguém que não está dentro do nosso perfil. Ok? Não verbal, gestos e expressões. Então, gestos e expressões têm a ver com a forma como eu estou a comunicar contigo e tem a ver com a forma como eu coloco o meu corpo quando estou a comunicar contigo e tem a ver com aquilo que eu coloco à minha volta para comunicar contigo. Este não verbal influencia, para o vosso espanto, em 55% na tomada de decisão da pessoa, dizer-te assim, ok, olha, não sei porquê, adorei, parece que já nos conhecemos há muito tempo, confio em ti, és tu que vais realizar o trabalho. Então vejam como nós às vezes nos concentramos muito em escolher as palavras, em falar muito sobre o nosso trabalho, em falar muito sobre o nosso portfólio, em argumentar e justificar muito porque é que eu cobro este valor, e isso só vai influenciar 7% da tomada de decisão do meu cliente. É mais importante tu tomares nota de quem é que está a falar para ti, se está a falar de uma determinada forma, se é mais assertivo, se é mais rápido, se é mais lento, se gesticula mais ou se está mais parado, e tu acompanhares esse registro, para quê? Para tu dizeres a esta pessoa que ela pode confiar em ti. Tu estás dentro do mesmo registro dela. Boa? Faz sentido para vocês? E isto não é possível nem resposta por e-mail. Não é possível um cliente perceber se efetivamente pode trabalhar contigo ou se é preferível trabalhar com outra pessoa, porque através de um e-mail a pessoa tem acesso basicamente ao preço. Por muito que tu expliques, que tu te apresentes, que tu utilizes palavras bonitas, tu nunca vais conseguir ter esta capacidade de captar a atenção do teu cliente, porque não tens o canal auditivo nem o visual presente.
Existem 3 perfis de pessoas: auditivas, as visuais e as sinestésicas. Então, este 7% nas palavras funcionam quando tu consegues perceber para que tipo de pessoa é que tu estás a falar. Porque eu posso estar a falar e dizer-te que já reparou nas minhas imagens, ou consegue sentir as minhas imagens, ou consegue ouvir a mensagem que eu tenho para passar através das minhas imagens. Então eu estou a falar para 3 pessoas distintas. Eu posso dizer-te, consegues? Pá, hoje está um dia ventoso. Já viste o vento que está hoje? Estou a falar para pessoas visuais. Ou então, já ouviste a ventania que está hoje? Eu estou a falar para pessoas auditivas. Ou então, já sentiste o vento que está hoje? Eu estou a falar para pessoas sinestésicas. E como é que eu sei se eu estou a falar para cada uma destas pessoas? Quando tu colocas uma pergunta a uma pessoa e ela vai à procura da resposta e olha para cima, esta pessoa é visual. Esta pessoa está a ir à procura de imagens no cérebro. Quando tu colocas uma pergunta e a pessoa olha para o lado, esta pessoa é auditiva. Ela está a ir buscar sons para te dar uma resposta. Quando tu colocas a pergunta e esta pessoa olha para baixo, esta pessoa é sinestésica. Esta pessoa está à procura de um sentimento ou de uma emoção para te responder. Então, se tu respondes se tu colocas questões ou colocas aqui perguntas ao teu cliente num âmbito mais sentimental, mais sinestésico, e esta pessoa é visual, estes 7% tendem a influenciar ainda menos na tomada de decisão. Então tens que perceber quem é que está à tua frente. Uma pessoa auditiva, visual ou sinestésica. Porque em função disso, tu vais utilizar poucas palavras que ela vai entender. Faz sentido para vocês, malta? Outro tema que eu não queria estar aqui a explicar, que não tenho tempo, que se eu entro aqui nesta área vou-me alongar muito, tem a ver com onde é que tu acentuas mais quando tu estás a comunicar. Uma palavra, uma frase rápida, um exemplo, para passarmos à frente, ok? Eu não disse que foi ele que roubou o dinheiro. Esta palavra, ok? Eu não disse que foi ele que roubou o dinheiro. Então, se eu a pronuncio assim, eu não disse que foi ele que disse que roubou o dinheiro. Quando eu acentuo no eu, a pergunta é, não foste tu, então foi quem? Quando eu digo, eu não disse que foi ele que roubou o dinheiro, então não foi ele, foi quem? Eu não disse que foi ele que roubou o dinheiro, então não foi o dinheiro, foi o quê? Então vejam como a mesma palavra, a mesma frase, eu entoando em sítios diferentes, dou significados diferentes. Dá para perceber isto? Então, onde tu colocas a tua intuação é onde tu vais enfatizar aquilo que tu queres mostrar. Então, quando tu estás, por exemplo, a mostrar o teu trabalho e chega a altura de tu dares o preço, porque o cliente quer que tu dês o preço, tu podes dizer a sessão fotográfica custa 250 euros, ou então podes dizer a sessão fotográfica custa 250 euros. E tu aqui estás a dar ênfase no teu preço. Ou então dizes, a sessão fotográfica custa 250 euros. Tu aqui estás a diminuir o preço e estás a aumentar o ênfase na sessão. Então, onde tu dás o ênfase é onde o teu cliente se vai concentrar. Ok? Então, não me posso estar a alongar muito nisso, senão isto era 1 hora só para isto. Só para que tu percebas a importância da comunicação, a importância do tom, a importância de onde tu acentuas, a importância dos gestos, porque a forma como tu gesticulas as tuas mãos, para onde tu olhas, a forma como tu te colocas,
vai fazer com que o cliente se ligue ou se desligue daquilo que tu estás a comunicar. Malta, faz sentido para vocês? Coloca lá aí. Sim ou não, não faz sentido. Faz sentido ou não faz sentido? Ups, lá foi outra vez a minha câmera. Pelo menos vocês continuam a ouvir, certo? Ok. Tenho aqui um cabo que está a ficar meio doido. Vamos lá aqui ver então, malta. Sim, faz, sim, sim, sim. Ok, boa. Perfeito. Então, já percebemos que a comunicação é de extrema importância. E agora aqui eu queria falar-te do meu script de vendas. Como é que nós atuamos na altura de quando um cliente nos diz assim, ok, bora lá fazer uma reunião no Zoom. Okay, já na nossa última aula falámos que para eu vender o meu trabalho eu tenho que o fazer ou presencialmente, ou no Zoom, ou via telefone. Então aqui, o que é importante tu perceberes? Que as perguntas desempenham um papel fundamental nas vendas e possuem um poder significativo nas mesmas, ok? Então, tu tens que saber fazer boas perguntas para conseguires obter aquilo que tu desejas por parte do cliente. Nunca termines com uma afirmação. Termina sempre com uma pergunta. E quando o cliente te responde a essa pergunta, tu pegas em parte daquilo que ele te respondeu e colocas outra pergunta. Esta cena é um desafio, tu tens que treinar muito isto, mas é só a partir do momento em que tu aprendes e controlas e dominas a arte de fazer perguntas, tu vais conseguir levar o cliente aonde tu queres. Então as perguntas permitem-te fazer uma análise de necessidades. Elas fazem com que tu consigas perceber quais são os desejos e quais são os desafios do cliente. Ao fazeres perguntas relevantes e perspicazes, tu vais descobrir informação crucial. Vais perceber porque é que o cliente quer isto ou aquilo. Vais perceber quais são os problemas que tu tens que resolver àquele cliente. Essa compreensão vai fazer com que tu encontres soluções adequadas e personalizadas. Sem fazeres perguntas, tu não sabes se o cliente quer realizar a sessão no estúdio, se no exterior, se na praia, se na serra, se no campo. Ok? Tens que fazer perguntas. Não comeces a apresentar o teu portfólio sem saber o que é que aquela pessoa quer. As perguntas permitem-te construir um relacionamento. Fazer perguntas mostra interesse genuíno no cliente e nas suas necessidades. O cliente precisa de sentir que tu o estás a fazer, lhe dizes que ele é importante. Isso ajuda a construir um relacionamento mais próximo e uma conexão mais forte com o teu cliente. Quando as pessoas se sentem ouvidas e compreendidas, é mais provável que confiem em ti como profissional e estejam dispostas a explorar as opções que tu apresentas. Então, é através das perguntas que tu vais começar a construir um relacionamento com o teu cliente. Ninguém compra se desconfiar de ti. Demonstra conhecimento. Quando tu fazes perguntas estratégicas, elas permitem que tu demonstres o teu conhecimento e experiência num setor. Ao fazeres perguntas que desafiem as suposições do cliente, podes destacar problemas que talvez eles não tenham considerado ou oportunidades que ainda não tenham explorado. Quem é que aqui tem esta questão relacionada? O cliente pergunta-te sempre: que packs é que tu tens? Certo? O cliente quase todos os clientes fazem esta pergunta, não é? Quais são os packs com que trabalha? Quais são os pacotes? O que é que inclui no seu orçamento? Então é através das perguntas que tu ultrapassas isto. Então, quando me perguntam, olha José, quais são os packs com que trabalha? Eu digo assim, eu não trabalho com packs, mas posso fazer um pack personalizado exclusivo para si. Eu afirmo, eu respondo. E agora deixo a pergunta. Neste momento, se eu lhe perguntar o que é que faria sentido para si comprar, qual é que era o produto que desejaria adquirir?
Então o cliente nesta fase ainda não sabe se vai querer um álbum, se quer uma foto, se quer fecheiros, não percebe, ele não consegue ainda nesta fase ter esta decisão. Então tu, através das perguntas, retiras essas objeções. Faz sentido, malta? Então, isto posiciona-te como um profissional confiável e experiente, capaz de oferecer insights valiosos. Através das perguntas que tu vais fazendo, tu vais demonstrando este conhecimento e vais conseguindo fazer com que o teu cliente comece a pensar de uma forma não formatada. Mas toda a gente fala em pacotes, toda a gente inclui não sei, qualquer coisa. Então, se tu queres fugir disso, tens que ter uma estratégia diferente. Não podes entrar no tema dos pacotes, ok? Já vamos falar disso aí mais à frente. Supera as objeções. Através das tuas perguntas, podes e deves usar essas perguntas para ajudares o teu cliente a retirar as objeções. As objeções são as dúvidas que ele tem. Ao fazer perguntas que exploram essas preocupações, irás entender melhor as suas preocupações e encontrar maneiras de abordá-las de forma proativa. Essa abordagem ajuda a dissipar dúvidas e a fornecer informações adicionais que ajudam o teu cliente a tomar uma decisão informada. Então, o tema dos fecheiros, que é sempre um tema que também está sempre em cima da mesa, não é? Olha, então, e os fecheiros? Quantos é que inclui? Então, tu tens que colocar aqui uma pergunta. Deixa-me questioná-lo. Será que daqui por 50 anos, quando o seu filho for adulto, ele vai ter acesso aos fecheiros? Digam lá, vocês acham que daqui por 50 anos as pessoas vão ter acesso aos fecheiros? O miúdo não. O adulto lá sabe onde é que vão estar os fecheiros. Então, quando tu provocas e promoves uma pergunta onde tu retiras a objeção, o cliente diz assim, realmente, se calhar não faz sentido eu estar tão focado nos fecheiros. Agora sim, fará sentido para si nós criarmos um registro onde o seu filho daqui por 40 ou 50 anos possa contemplar através de um álbum ou de uma caixa fine art as imagens que vamos realizar agora? Outra pergunta. E deixem-me dizer-vos que eu já realizei milhares de consultas via Zoom e presenciais, ok? Deixem-me dizer-vos que é através destas perguntas que as pessoas ficam completamente... Tu esclareces a fazer perguntas. Porquê? Porque colocas a pergunta e a pessoa põe-se a pensar. Quando eu digo assim, esqueça, os fecheiros não fazem sentido nenhum. Daqui por 50 anos, os fecheiros não vão estar aí disponíveis para as pessoas mexer porque se perderam. Quando eu afirmo, a pessoa continua a ficar do lado dela a dizer, pois tu não queres entregar os fecheiros. Agora, quando eu pergunto e ponho a pessoa a pensar, isto funciona em termos de ligações de neurónios, estas ligações que se fazem dentro do cérebro começam a fazer com que a pessoa se comece a entregar de uma forma diferente ao processo. Deixas de ter resistência por parte da pessoa. Quando tu afirmas o oposto daquilo que a pessoa te diz, tu estás a ir contra ela. Então pergunta e deixa a pessoa pensar e deixa a pessoa responder. Ajuda-te a fazer fecho na venda. As perguntas bem formuladas podem levar ao fecho de vendas de forma mais eficaz. Ao fazeres perguntas que levem o cliente a considerar os benefícios do teu produto ou serviço, tu podes direcionar a conversa para ações próximas da compra. Perguntas que estimulam a reflexão sobre o valor e o impacto do que estás a oferecer ajudam a fortalecer a tomada de decisão. Então, quando eu estou a chegar ao final da minha apresentação, do meu script, eu começo a fazer perguntas fechadas. Há dois tipos de perguntas, abertas e fechadas. Abertas é aquelas que o cliente não te pode responder sim ou não. As fechadas são sim ou não. Uma pergunta aberta. O que é que acha do meu serviço? O que é que acha das minhas fotografias? Isto é uma pergunta aberta. A pessoa não te vai dizer sim ou não, pois não? A pessoa vai ter que te explicar. Agora, se tu perguntas, gostas ou gosta das minhas fotografias?
a pessoa vai dizer sim ou não. Então, mais para o final da apresentação, se tu dizes assim, está a fazer sentido aquilo que eu lhe estou a dizer? Está a fazer sentido aquilo que eu lhe estou a apresentar? A pessoa vai dizer sim ou não. Normalmente as pessoas dizem sim. Estou a ser suficientemente claro da forma como estou a apresentar? A pessoa vai dizer sim. Então tu estás a começar a preparar. Opa, outra vez. Vou pôr aqui para o 2 agora. Ai, desculpem. Porquê é que esta cena ficou? Câmara. Deem-me só aqui um minuto, desculpem. Porque raio é que eu fiquei sem câmara? Ora bolas. Vou colocar aqui uma outra câmara, desculpem. Vamos ver se isto não volta a falhar. Ok. Conseguem-me ouvir, certo? Ok. Vamos lá aqui novamente à partilha. Então, perguntas bem formuladas no final, perguntas fechadas, ajudam-te ao fecho da venda. Ok? Então, vou começar aqui por partilhar o meu script de vendas, a minha sequência na venda. As perguntas são sempre por esta ordem que eu vou partilhar convosco e não fujo nunca desta ordem. Ok? A minha primeira pergunta, porquê? Porquê? Eu peço-vos só, quem tem o microfone ativo, desative só, por favor, para não estarmos a ouvir um ruído de fundo. Porquê? Porquê é que quer realizar a sessão? Esta é a minha primeira pergunta. Ok? Porquê é que queres fazer a sessão? Eu preciso que a pessoa me diga, olha, gostaria de fazer esta sessão de gravidez por isto. Este é o motivo. Como é que me conheceu? Foi através de um amigo ou foi através das redes sociais? Isto já me leva a começar a fazer perguntas de uma forma diferente. Porque se é através de um amigo, através de um casal que já esteve connosco, eu sei que este cliente já está mais próximo de entregar o trabalho. Porquê? Porque se ele já teve com um contacto com um amigo, já provavelmente teve acesso à informação do amigo, provavelmente o amigo já lhe disse como é que funciona o trabalho, inclusivamente o preço, esta pessoa está mais próxima do que aquela que me diz conheci-o nas redes sociais. O que é que gostaria de obter com a sessão fotográfica? Ou seja, qual é que é o desejo para realizar a sessão fotográfica? Aqui é de extrema importância vocês saberem o nome da pessoa, colocarem o nome da pessoa num papel e sempre que fazem a pergunta com o nome da pessoa. Neste caso, esta mamã que está aqui na foto é a Francisca, então eu diria-lhe desta forma: Francisca, porquê é que quer realizar a sessão fotográfica de gravidez? E a Francisca vai-me responder: Francisca, como é que me conheceu? Quando tu estás constantemente a falar no nome da pessoa, a primeira palavra ao nome da pessoa, tu estás a ligar-te a ela, tu estás a falar com ela. A pessoa entende que tu estás ligado a ela.
A minha segunda pergunta, ou seja, o meu segundo chavão, como? Então o script o primeiro é porquê? Porquê é que quis fazer a sessão fotográfica? Como é que o conheceu? Qual é que é o seu desejo? Este é o primeiro, é o porquê. A segunda pergunta é como? Como é que quer ser fotografada? No exterior ou no estúdio? Glamour ou casual? Porquê é que eu preciso, numa fase inicial, saber isto? Porque se a pessoa me diz que, olha, eu adorava realizar uma sessão fotográfica no exterior, eu não posso, não devo, não vou mostrar fotos de estúdio. Se a pessoa me diz que gosta, adora imagens de estúdio, então eu vou só mostrar imagens de estúdio. Se a pessoa me diz que gostaria de realizar uma sessão fotográfica mais em jeito informal, numa onda mais casual, eu vou-lhe mostrar imagens que vão ao encontro disso que a pessoa está a pedir. Viu a minha galeria de imagens? Sim. Quais é que gostou mais? Quais foram as imagens que mais gostou? E esta é a mais importante, esta pergunta do como. Porquê? Principalmente para nós, homens, que estamos a fazer a reunião com uma mulher, ok? A mulher não tem tanto este desafio, esta dificuldade. Se a mulher quer fazer imagens mais como esta que está aqui da Francisca, com menos roupa, em lingerie, a mulher nunca vai dizer, olha, eu adorava ser fotografada nua. Nunca. Mas quando tu perguntas qual foi a imagem que ela mais gostou e se ela te aponta para uma destas imagens do teu portfólio, tu já sabes qual é o estilo de imagem que esta pessoa quer fazer. Então começas a mostrar mais dessas imagens. É importante tu teres uma pasta no teu computador de reunião no Zoom e depois tens subpastas. Fotografias de estúdio, fotografias de exterior, estúdio em lingerie, estúdio completamente vestido, exterior em água, exterior no campo. Para quê? Para tu poderes mostrar as imagens que fazem sentido para o casal ou para a pessoa que tu estás a falar. Terceira pergunta, com quem? Então, porquê, como, com quem? Com quem gostaria de ser fotografada? Uma sessão, várias pessoas, mais vendas. Gostaria de ser fotografada sozinha? Há aqui uma questão importante que é, eu coloco aqui este PS aqui embaixo, as mulheres nunca vão sozinhas ao WC. Então, não esperem que uma mamã venha sozinha realizar uma sessão fotográfica. Quando uma mamã diz assim, pá, eu até gostava muito, mas o meu marido está muito reticente, o meu marido não está muito pai virado, o meu marido não gosta nada disto, então porquê é que não pode avançar em fazer fotos com a sua mãe, ou com os seus filhos, se os tiver, ou com as melhores amigas? Ok? Tu podes sugerir fazer fotos de gravidez com as melhores amigas. Não tem que ser só a mãe, a mulher e o marido. Ok? Então, com quem é que pretende realizar a sessão fotográfica? Quando a pessoa não tem isto claro, eu incentivo a que a pessoa traga, se fizer sentido para ela, claro, mais pessoas ao estúdio. Mais pessoas, mais vendas, mais público a partilhar aquilo que tu fazes e o teu trabalho. Isto vai-te dar mais opções para tu aumentares as vendas na tua sessão. Quarta pergunta, quanto? E aqui é quando eu começo, só aqui é que eu começo a falar do meu trabalho. As impressões fine art começam nos 12 euros, as caixas fine art começam nos 350 e os álbuns fine art começam nos 450. E digo, alguns clientes investem 400 euros, outros 4.000. Porquê é que é importante nós falarmos nesta ordem de grandezas? Para que a pessoa comece a perceber que tem que se preparar para investir no nosso trabalho. Então eu explico isto ou ao telefone ou no Zoom. Eu cobro uma taxa de sessão, que neste momento já não são os 165, mas está aqui. No caso da sessão de gravidez,
eu cobro uma taxa de sessão de 195 euros e no caso da sessão de recém-nascido eu cobro uma taxa de sessão de 245 euros. Temos no nosso estúdio uma cabeleireira e maquilhadora profissional, ela é super criativa, vai fazer um penteado, uma maquilhagem incrível. Eu falo sempre da experiência e não deixo espaço aqui para que a pessoa pergunte, ok, cobra 245 euros pela taxa de sessão, o que é que isso inclui? Eu não permito perguntas aqui, quando estou nesta fase. Nesta fase é a fase em que eu entro em modo de venda. Falo dos preços iniciais, wall art prints, caixas, portfólios, álbuns, dou exemplos do que as pessoas normalmente investem, algumas 400, outras 4.000. Nesta fase, eu digo que não é importante nós estabelecermos aqui qualquer tipo de compromisso em relação a uma compra. Isso é para ser feito depois. Não há uma obrigatoriedade da pessoa ter que encomendar X fotografias. Eu quero que nesta fase o cliente se desfoque deste tema, mas é importante que ele perceba que não vai gastar só 195 ou só 245. Tá? Faz sentido, malta? Se numa fase inicial, quando nós ainda estamos aqui a conversar, ainda não há conexão emocional, então não faz sentido estarmos a falar já em vender álbuns, ou em vender caixas, ou em vender produtos. E isso vai fazer sentido após a sessão. Digo sempre algo do género, quando voltar para ver as suas imagens, compra o que gostar. O pack que cria e quanto gasta depende inteiramente de si. E eu aqui começo a utilizar a palavra pack se esta cliente numa fase inicial me falou em pack. Ou falo em pacote se a pessoa me fala em pacote. Eu não faço venda agressiva. O meu objetivo é realizar fotos incríveis e nesse caso vai querer ficar com todas elas. E aqui sorrio juntamente com a cliente. A cliente percebe claramente que o meu objetivo é criar o maior número de imagens para que ela deseje comprar todas. E digo-lhe que posso criar esse pack exclusivo, algo que se adapte a si, mas só irá tomar essa decisão no final. Neste momento o foco é apenas para a realização da sessão fotográfica. Ok? E fugimos do tema dos 400 ou dos 4.000. Podes usar as minhas palavras ou reescreve-as para que soe a ti. É importante que quando tu estás neste discurso, que soe a ti e que isto não seja não seja algo mecanizado, ok? Lembra-te que o tom de voz, a forma como tu falas, os gestos que tu fazes, se tu gaguejas, se tu te encolhes, é aqui que o cliente apanha e diz assim, ok, há qualquer coisa de estranho, há qualquer coisa de errado aqui. O objetivo aqui é fazer entender ao cliente o que eu estou a comunicar e porque é que eles estão a ouvir estas palavras de milhares de euros. Porque eu quero que eles percebam que vão ter que investir na sessão. Não dá para vir dar uma volta ao estúdio, fazer aqui meia dúzia de fotos e toma lá os fecheiros e até logo. Ok? Quero que eles se sintam que eu estou a prepará-los para que eles gastem um determinado valor. E aqui há uma coisa importante, tu tens que definir para ti qual é o valor médio como objetivo teu que tu tens que cobrar por cada sessão fotográfica. Tens que te mentalizar e dizer assim, ok, cada grávida eu vou ter que faturar, vou ter que vender X euros. Tens que escrever isso num papel. Se eu te perguntar agora, quanto é que tu queres faturar numa sessão de gravidez, o que é que tu me respondes? Alguém respondeu aqui alguma coisa, meu? Nunca vendo fecheiros? Sim, vendo fecheiros. Eu vendo tudo. Ok? Tudo quer dizer, eu vendo tudo relacionado com produtos, ok? Então, o meu equipamento eu não o vou vender, ok? Agora, vendo fecheiros? Claro que sim. 3 formatos distintos de fecheiros. Eu hoje não, mas amanhã eu partilho no grupo o meu PDF dos produtos, ok? Com os preços. Boa? Que é para vocês.
A minha quinta pergunta, que produtos? Quando vier ao estúdio, vou mostrar-lhe todos os excelentes produtos que tenho para si. Caixas Fine Art, álbuns e Wall Art Prints. Este discurso eu também o tenho ao telefone. Ou seja, eu tenho um foco muito grande para a venda de produtos. Eu quero que o cliente entenda claramente que é através deste registro destes produtos, destas impressões, que futuramente esta pessoa vai ter acesso às imagens e que futuramente outras gerações vão ter acesso àquilo que nós estamos a fazer. Ok? Então, não tenho ideia de, nos últimos anos, eu ter entregue trabalho sem ter produtos. Não vendo sessões só com fecheiros. Ou seja, não vendo, desculpem. Eu vendo sessões só com fecheiros. Agora, eu faço é de tudo para vender produtos. E o cliente percebe porque é que tem que comprar os produtos. Ok? A minha sexta pergunta. Como preparar a sessão fotográfica? Então aqui começamos a falar de cabelo, qual é que é a cor, qual é que é o estilo, maquilhagem, o tom da maquilhagem, se mais agressiva, se mais arrojada, se menos arrojada, as unhas, as roupas. O cliente aqui vai começar a sentir que isto é muito mais do que apenas uma sessão fotográfica. O cliente aqui vai começar a sentir que tu estás do lado dele e que tu vais ajudá-lo a preparar esta sessão fotográfica. Não é de repente, olha, traz lá meia dúzia de peças de roupa que nós logo resolvemos aí no estúdio. Não. Ele precisa de sentir que nós os vamos ajudar. A minha sétima pergunta. Quantos looks? Qual é que é o estilo que deseja para a sessão fotográfica? Nós podemos ir da ganga à lingerie. Qual é que é o estilo que mais se enquadra em si? Combinações entre roupas e cenários. Eu preciso de saber que tipo de vestuário é que esta pessoa vai querer usar. Eu vou indicar e vou ajudá-la nessa tomada de decisão para eu poder organizar a minha sessão fotográfica. Para eu saber se vou colocar cenários mais elaborados ou cenários mais simples. Chapéus, lenços, acessórios. Vamos poder realizar imagens em cor, imagens em preto e branco. Então há toda aqui uma parafernália de informação que tu trazes para esta apresentação que vai fazer com que o cliente sinta que isto não é uma simples sessão fotográfica. A minha oitava pergunta. Precisa de ajuda na escolha da roupa? Quanto melhor a seleção, melhor a sessão. Pode usar o que tem, pode comparar ou alugar. Pode usar o que tem, comprar ou alugar. Eu não sei se vocês têm noção, mas há um mega armazém em Lisboa que aluga tudo aquilo que vocês possam imaginar. Então, se quiserem fazer uma sessão de uma grávida em jeito de Rainha Dona Isabel, há um vestido, há trajes de Rainha Dona Isabel nesse sítio. E só alugam. Então, porquê é que é importante tu também perceberes isto? Porque tu podes começar a querer criar um determinado tipo de imagem para começares a sugerir algo de distinto ao teu cliente. Não temos que fazer todos da mesma forma, todos da mesma maneira. Então é possível, claro, alugar peças para tu poderes fotografar aquela sessão. Temos alguns adereços que podemos emprestar. Normalmente deixamos sempre que sejam as pessoas a trazer as suas peças, ok? Mais no tema da fotografia de gravidez. No tema de recém-nascido, nós temos mais peças para poder utilizar. Consultoria de imagem, qual é o estilo que mais gosta, que cores mais gosta, e nós dizemos-lhe que na nossa taxa de sessão nós incluímos esta consultoria de imagem, este acompanhamento, este ajudar a definir a sessão fotográfica. Vocês acham que o cliente deve pagar ou não deve pagar isso? Essa ajuda, essa consultoria? É uma pergunta só que eu estou a deixar para vocês, ok? Para vocês pensarem. Isto quando as pessoas me dizem que, ok, tu fazes ação fotográfica, são 245 euros, e isso inclui o quê? Inclui tanta coisa ainda antes de sequer começarmos a fotografar. Tens noção de que tu no dia anterior já estás a trabalhar para o cliente? Porquê? Porque vais preparar os cartões,
porque vais pôr as baterias à carga, porque vais começar a definir ação, porque vais começar a pôr as peças todas no sítio. Tu já estás a trabalhar para o cliente e ainda nem sequer o cliente chegou ao teu estúdio. Ou então, quando tens de dirigir e deslocar para a casa do cliente, tu já estiveste a perder o teu tempo a organizar tudo e ainda tens um custo para ir para a casa do cliente. Então nós temos que começar a perceber que o nosso trabalho não é apenas quando tu entregas um produto. O nosso trabalho é muito antes disso. Começa quando tu estás a ajudar o cliente a definir a sessão fotográfica. Boa? Então, e a minha última pergunta, a minha 9ª pergunta. Para quando é que reservamos a sua sessão? Qual é que é o dia? Então, leva a pessoa a marcar a sessão fotográfica. Não esperes que ela te diga, ok, olha, então eu vou pensar e depois, entretanto, digo-lhe alguma coisa. A pessoa até te pode dizer isso, mas primeiro tu tens que lhe perguntar. Então, vamos marcar a sessão fotográfica? Qual é que é o dia que lhe dá mais jeito? Toma a iniciativa e dá-lhe datas possíveis. Ótimo! A sessão vai ficar espetacular. Vamos agendar? Gostou do trabalho? Sim. Faz sentido aquilo que lhe apresentei? Sim. Vamos agendar a sessão fotográfica? Sim. Ou então a pessoa diz assim, não, preciso de pensar. Então, se precisa de pensar, eu vou-lhe colocar uma pergunta. Lembra-se, temos que ser sempre nós a acabar com uma pergunta. Compreendo perfeitamente que preciso de ter tempo para pensar. Eu também não tomo as minhas decisões de ânimo leve. Quando é que eu posso voltar a ligar-lhe? É possível ligar-lhe amanhã ou depois da manhã? Imaginem que eu estava hoje... vocês hoje eram uma cliente minha, sexta-feira à noite, eu, claro que não tinha de dizer amanhã ou depois da manhã, não tinha de ligar ao sábado ou ao domingo. Então eu dizia-te assim, ok, eu compreendo perfeitamente que preciso de tempo para pensar, para ponderar, eu vou-lhe enviar também toda a informação que acabei de falar consigo, mas é importante para eu conseguir organizar a minha agenda, eu preciso de marcar um dia para lhe ligar, para me dar uma resposta. Posso ligar na segunda-feira de manhã? Qual é que é o horário mais oportuno para si? Então eu levo-te a tu marcares uma data, eu levo-te a tu me dizeres qual é que é o dia e a hora que eu tenho que voltar a ligar. Está mais do que estudado cientificamente que se tu deixas passar mais do que 72 horas, perdes uma probabilidade muito grande da pessoa te dizer que não. Quanto mais se afasta a decisão da pessoa deste momento, pior é para ela dizer, para te dar um sim. Top, perfeito, é aqui, neste momento. Faz sentido, malta? Dúvidas! Chegamos às nossas dúvidas. Vou aqui interromper. Ok, podem ativar os vossos áudios, podem ativar as vossas câmaras. Quem tiver câmara para ativar, pode ativar, se quiser, para podermos falar aqui um bocadinho, que estamos aqui mesmo a encerrar. Epá, hoje não falhei assim muito, ok? Dúvidas em relação àquilo que estivemos a falar? André, o plano de fundo é importante para o Zoom? Claro que sim. Super importante. O que está aqui ajuda-me a vender. Porque numa fase inicial eu tenho uma grávida. Vai para falar do tema de gravidez. Eu vou colocar aqui fotografias de recém-nascido, porque a pessoa o que vai dizer é assim, vai ligar-se. Então aqui é o não verbal que está a funcionar. A pessoa vai dizer assim, ok, que imagens é que mais gostou do meu portfólio? Olha, adorei essas imagens que têm atrás. A sério? Olha, sabe como é que funcionam estas sessões fotográficas? Então estamos a falar de sessão de gravidez. Eu aqui aproveito esta deixa para começar a falar de sessões de recém-nascido. Estas sessões são feitas nos primeiros 10 dias de vida e têm que ser agendadas com alguma antecedência, porque nós só realizamos 4 sessões por mês. Então o que é que eu estou a dar ao meu cliente? Escassez. Não é feito de qualquer maneira. Eu comprometo, e é verdade, ok? Eu comprometo-me com 4 casais por mês para estas sessões.
Então começo a explicar como é que funcionam as sessões de recém-nascido. Faz sentido para si realizar faria sentido para si realizar uma sessão de recém-nascido? E a pessoa vai dizer, claro que sim. Gostaria que essa sessão fosse feita no nosso estúdio ou em sua casa? Ah, não sabia que era possível também em minha casa. Claro que sim. Como é que é mais confortável para si? Então vejam que eu termino sempre com uma pergunta. Comecem a fazer este exercício de terminar sempre com a pergunta, porque é a pessoa que vai ter que vos dar a informação que vocês precisam. Boa? Mais questões? Não há mais questões, pá? Malta. Podemos encerrar, podemos ir todos jantar, bora lá para o... Vai tudo para a noite, vai tudo sair. Então, só para finalizar, então aqui com o tema dos preços. Eu vou partilhar convosco o tema do valor que nós cobramos dos nossos produtos. Quero que percebam claramente o porquê desta questão de eu separar o que é o meu serviço, o meu trabalho, o trabalho da Paula, na realização do dia da sessão fotográfica. Este momento tem que ter um valor específico, que para mim, neste momento, a taxa que nós cobramos para a sessão de recém-nascido são 245 euros e, de seguida, eu vou criar condições para que as pessoas comprem álbuns ou caixas ou impressões fine art para colocar nas paredes. Não faz sentido para mim eu estar a dizer, olha, a minha sessão de recém-nascido custa 990 euros, 2 horas de sessão e eu incluo-te um álbum. Nesta fase é dar um tiro no pé. Porquê? Porque eu estou a falar num valor em que muito alto em relação àquilo que é a experiência da pessoa. Só depois dela passar pelo processo da sessão fotográfica, só depois de estar connosco e de perceber qual é que é a dedicação, como é que nós nos envolvemos no tema da sessão fotográfica do bebê recém-nascido, o conhecimento que temos, a técnica que utilizamos, as imagens que vamos produzindo, é que ela percebe. Pô, pá, realmente isto é muito mais do que aquilo que eu pensava. Só aqui é que tu tens a oportunidade de começar a vender. E quando tu estás na sessão fotográfica, tu tens os produtos ao lado do cliente que tu queres vender. Tens um álbum, se quiseres vender um álbum, uma caixa fine art, se quiseres vender uma caixa fine art, tens imagens na parede no formato que tu queres vender. Aquilo que tu queres vender, tu tens que apresentar. Aquilo que tu queres vender, o cliente tem que mexer. Não dá para eu conseguir vender aqui a mostrar assim um álbum, ou a mostrar fotos daqui. Não é possível. Eu vou buscar-vos aqui uma caixa. Esta é a caixa fine art que nós usamos para colocar as nossas fotos. Eu não consigo vender isto assim. O cliente tem que pegar nesta caixa. O cliente tem que abrir a caixa e tem que pegar nas fotos. Tem que pegar nos passe-partout. Tem que sentir isto. E isto quando é que ele sente? No dia da sessão. Não é por aqui eu dizer, olha, vê, isto é um papel mate, fine art, texturado. O cliente vai ver isto no dia da sessão. Ok? Então, no dia da sessão eu não vendo. No dia da sessão eu não vendo. Eu no dia da sessão deixo semeado o desejo da pessoa querer comprar. 2 semanas depois no Zoom eu partilho as imagens da sessão do cliente e é aí que a venda se conclui. É com as imagens do cliente, não é com o portfólio de outros bebés. Porque quando o cliente olha para as imagens do seu bebê, é que ele decide assim, eu quero comprar e quero adquirir um álbum igual àquele que tinha no seu estúdio. Boa, malta. E aqui passamos de 245 para mais 590. Ou para mais 950, no caso da caixa fine art. Ou para mais 110 euros cada réplica. Então aqui começamos a subir o preço.
Eu não posso falar logo no início, olha, um álbum mais a caixa, mais o outro e o outro são 1.500 euros. A pessoa foge. Então a pessoa tem acesso ao nosso estúdio por um valor mais baixo. E depois começamos a vender. Faz sentido para vocês? Rui Silva, para quem está a iniciar e não tem portfólio, neste tema qual é a melhor abordagem? Faz sentido mostrar outro tipo de trabalhos feitos? Mostrar trabalhos de outros fotógrafos? Não, proibido. Rui, nunca faças isso. Ok? Nunca faças isso, por favor. Tá? Então, não tens portfólio. O que é que tu vais começar a fazer? Vais começar a criar o teu portfólio. Como é que tu vais criar o teu portfólio? Criando vouchers. Como é que tu crias os vouchers e porquê é que é importante os vouchers? Porque tu não vais oferecer sessões fotográficas. Tu vais oferecer um voucher num determinado valor. O valor daquele voucher é o valor que tu queres cobrar. Se tu queres criar portfólio e ofereces sessões, as pessoas que vão ver o teu trabalho, outros amigos, vão dizer, olha, quanto é que custou a sessão? Quem fez? Foi o Rui Silva. Quanto é que custou? Nada, ele ofereceu-me. Se este amigo vem ter contigo, Rui, e se tu lhe pedes dinheiro, este amigo vai achar, epá, mas o outro foi de borla. Agora já me cobra. Mesmo que tu digas, epá, não, foi para portfólio, foi para isto, foi para aquilo, é diferente de tu teres um voucher. Então imagina que tu queres vender sessões de recém-nascidos a 500 euros. Tu vais criar um voucher no valor de 500 euros. E agarras nesse voucher e ofereces esse voucher a um amigo teu ou um casal amigo de um amigo. Onde tu dizes assim, olha, eu vou realizar a sessão de recém-nascido, o valor da sessão de recém-nascido são 500 euros e mostras o voucher, mas eu quero utilizar as imagens para o meu portfólio, para poder apresentar aos meus clientes, eu excepcionalmente não vou cobrar o valor da sessão fotográfica. Faz sentido? É diferente de tu ofereceres a sessão. Tu vais oferecer um voucher no valor da sessão fotográfica. Só que no voucher tem que lá estar o valor que tu vais cobrar. Ou 100, ou 200, ou 50, ou 500, ou 1000. Quando falo em mostrar trabalhos de outros fotógrafos é como referência e nunca como sendo meus. Claro que sim, mas mesmo assim não faças isso. Ok, Rui? Claro que eu não estava sequer a pensar que tu ias pegar nos trabalhos e dizer, olha, isto eu faço isto é meu. Não estava a pensar nisso, estava a pensar precisamente nisso. Referência. Não mostres o teu trabalho ou não mostres o trabalho de outros fotógrafos dizendo, olha, isto não é meu. Eu gostaria de fazer algo assim. Vamos realizar uma sessão. Percebes? Não estás a... É preferível tu seres, ou toda a gente ser honesto numa fase inicial e dizer assim, olha, eu pretendo criar portfólio. Quero realizar uma sessão fotográfica de recém-nascido. Tenho uma ideia muito clara em relação àquilo que eu quero. Alinhas comigo? E a pessoa diz-te, bora lá, o que é que isso me vai importar a mim? Nada, olha, eu vou-te oferecer aqui este voucher, o valor da sessão fotográfica são 250 euros, como eu vou utilizar as imagens para o portfólio, excepcionalmente eu não te vou cobrar esses 250 euros. Boa? Só que tu estás a dizer à pessoa, vais criar imagens para o portfólio e que o valor da sessão é aquele. Os vouchers são preferíveis à cobrança de valores... Os vouchers são preferíveis à cobrança de valores mais baixos? Sim, uma das estratégias de marketing que nós fomos utilizando já há alguns anos esta parte é a utilização de vouchers para tu poderes promover o teu trabalho. Então, de repente, tu pegas num voucher e vais junto de um parceiro ou de uma parceira de uma empresa que te interessa trabalhar, deixas ficar alguns vouchers no valor de, sei lá, imagina que tu queres publicitar o teu trabalho junto de uma empresa, junto de uma casa que produz, que tem acesso a determinado tipo de clientes que te interessam trabalhar. Então tu deixas ficar alguns vouchers e combinas com aquela pessoa que, olha, compras acima de um determinado valor, vai ter a oportunidade de poder oferecer este voucher para que a pessoa entre em contacto comigo e eu possa realizar uma sessão fotográfica.
Este voucher, uma vez mais, é para sinalizar o valor da sessão que tu estás a oferecer. Ou podes ter um voucher no valor de uma sessão com um X% de desconto. Então tens uma sessão no valor de 250 euros com um 50% de desconto pelo facto de ter vindo daquele teu parceiro. Okay? São os vouchers que te ajudam a dinamizar o teu trabalho numa fase inicial. Tentei uma oferta de sessão de recém-nascido e uma mãe em troca de imagens para portfólio online. Não autorizou. Ok, então, não há autorização, não há oferta. Simples. Não é? Boa? Então, somos nós que acabamos por... vou aqui aplicar um termo mais, se calhar não tão agradável, mas somos nós que nos enterramos a nós próprios. Somos nós que estamos a dar tiros nos nossos pés. Porquê? Porque associamos sempre a nossa dependência à concorrência. Claro que sim, claro que existe concorrência, claro que eu tenho que estar atento à minha concorrência, quando muito para eu perceber o que é que eles estão a fazer, é para eu fazer o contrário. Não é para eu fazer a mesma coisa. Se as pessoas estão a oferecer 10 fecheiros, por que é que eu vou oferecer 20? Então as pessoas todas estão a oferecer fecheiros. Eu não ofereço fecheiros. As pessoas estão a oferecer 10 fotos. Eu não ofereço fotos. Percebo o que é que a concorrência está a fazer numa perspectiva de vocês fazerem totalmente o oposto. E não irem atrás da concorrência. Ele é 10 fecheiros, então eu vou pôr 15. Aí ele oferece 10 fotos, eu vou oferecer 20. Porque daqui a dias o outro vai estar a oferecer 40 e tu vais ter que oferecer 50. Então, não é por aí, na minha opinião, na minha perspectiva, não é por aí o caminho. Para mim o caminho é, cada vez mais, aperfeiçoarem o vosso trabalho, colocarem a fasquia do vosso trabalho tão alta que o vosso cliente deseja aquilo que vocês estão a fazer. E de seguida, conseguirem perceber como é que vocês vão utilizar técnicas de comunicação para poder fazer ver ao vosso cliente que são vocês que têm que realizar o trabalho. Não é mais ninguém, tem que ser vocês. É só através disso. Não é possível andarmos aqui a correr atrás uns dos outros, a discutir preços e a baixar preços. Tá? Então, Vera diz que, mas o voucher, o cliente leva para outro amigo ou é ele próprio que usa na sessão? É ele, o voucher é intransmissível e não dá para trocar por dinheiro. Ok? No voucher tu tens de ter lá escrito, ok? Não é para passar para outra pessoa e não dá para trocar por dinheiro. Porque de repente alguém diz assim, olha, eu tenho aqui um voucher no valor de 250 euros, eu não quero fazer a sessão, dê-me lá os 250 euros. Não. Coloca uma data de validade no teu voucher. Ok? Daqui a dias eu faço aqui um zoom a explicar como é que nós fazemos estas campanhas de marketing utilizando cartões presente, utilizando vouchers, utilizando parcerias, utilizando o networking para poder dinamizar o nosso trabalho. Okay? Se fizer sentido para vocês, daqui a algum tempo eu posso partilhar isso convosco para vocês perceberem que é mais fácil quando vocês se começam a juntar junto de pessoas que vos vão impulsionar, que vos vão fazer entrar num mercado onde dificilmente vocês conseguiriam entrar. Ok? Perfeito! Ok, boa. Então, olhem sempre para todo este tema numa perspectiva proativa, ok? Eu da última vez já vos tinha falado neste tema da proatividade. Percebam como é que vocês vão criar uma oferta, percebam como é que vocês vão partilhar junto do vosso cliente aquilo que é a experiência que o cliente vai obter. O cliente vai querer sempre perceber qual é que é a mais-valia em estar convosco e qual é que é a experiência que vocês lhe vão proporcionar. Sem isso, o cliente não vai tomar decisão. Porquê? Porque ninguém vai estar a gastar dinheiro para fazer uma sessão fotográfica. Ninguém. Mas todas as pessoas vão investir o seu dinheiro para terem uma experiência.
No Wake Up Iniciar no Porto, eu partilhei isto convosco, malta, que é, ninguém vai a um restaurante de um chefe com estrela Michelin para matar a fome, certo? Vão a um restaurante de um chefe com estrela Michelin para terem uma experiência. Não é para comer, não é para matar a fome. Boa? Então, o tema que sugeriu seria top. O tema das parcerias é isso, e do marketing que nós fazemos. Penso que seja isso que estão a falar. Para produzir portfólio, oferecemos a sessão e 3 fotos editadas. E depois, se quiserem, podem comprar mais fotos. Está errado? Eu não o faria desta forma. Ok? Eu não o faria desta forma. Não há certo nem há errado aqui. Partam é sempre deste princípio que, a partir do momento em que vocês implementem uma determinada estratégia, este cliente vai partilhar com outra estratégia que vocês implementaram. Olha, fui fazer uma sessão com a Kátia, ele quis fotos para... ele quis uma criança para poder partilhar as fotos nas redes sociais e ofereceu-me 3 fotos editadas. Aquilo que ele vai partilhar com outra pessoa vai ser exatamente isto. E depois há aqui uma questão importante que é, eu penso que os clientes cada vez estão mais bem informados e estão a ficar mais atentos a isto, que é o facto de tu dares-lhe um cheirinho de algo para depois lhe cobrares mais. Olha, eu ofereço-te 3 fotos, ou eu ofereço-te 5 fotos, na perspectiva depois da pessoa comprar mais. Cada vez mais as pessoas vão estar atentas a isto e vão perceber que existe aqui uma intenção por trás desta oferta que tu lhe estás a fazer. Sendo que, sempre que ofereces o teu trabalho, estás a desvalorizar o mesmo. Sempre que tu ofereces, desvalorizas. Quando tu cobras, tu valorizas. Quanto mais cobras, mais valorizas. Quando ofereces, desvalorizas. Então pensa como é que tu consegues cobrar mais pelo teu trabalho. Não como é que tu vais, a pretexto de oferecer, como é que tu vais conseguir chamar o cliente até ti. Até quando tu começas a programar para um determinado formato de fotografias, dificilmente o cliente depois sai daquilo. Tu ofereces 3 fotos, mas queres vender um álbum. Depois como é que tu vais vender o álbum? É difícil, porque tu já programaste a pessoa para as 3 fotos. E deixa-me dizer-te que em 10 clientes, se tu tiveres uma oferta onde tu incluís 10 fotos na expectativa de tu depois venderes mais, 9 vão comprar 10. 9 clientes vão comprar 10 fotos. Só eventualmente um é que vai ultrapassar aquilo que tu tinhas idealizado. Porque se tu dizes que é para 10 fotos, inclusivamente o cliente diz assim, olha, já chegámos às 10 fotos, já, olha, temos 12. Epá, então espera, então pera lá, então vamos ter que tirar daí 2. Deixa lá ver qual é que eu vou tirar. A maior parte do cliente vai fazer isto. Porquê? Porque tu programaste o cliente para isso. Tá? Bom, então, meus queridos, deixem as vossas questões, se vocês se surgirem entretanto, deixem as vossas questões no nosso grupo do WhatsApp, que eu terei todo o gosto em vos ajudar por lá. Boa? Entretanto, eu lanço aí um novo Zoom e eu tenho tido aqui os dias um pouco assim mais apertados em termos de trabalho. Não sei se este será o melhor dia, não sei se a sexta-feira será o melhor dia. Eu vou colocar no grupo, porque nós temos neste momento 80 pessoas no nosso grupo e estão aqui para aí 15 ou 20 pessoas, ok? Então, é importante que esta informação seja partilhada para o maior número possível de pessoas, por isso é que existe o grupo privado, porque senão eu partilhava esta informação nas redes sociais, em canal aberto, não a deixava aqui para vocês. Eu vou então questionar aí o nosso grupo para tentar perceber se efetivamente qual é que é o melhor dia e a melhor hora. Espero que tenham gostado, muito grato pela vossa presença. Se tiverem um tema que vocês achem que é importante e gostariam de ouvir a minha abordagem ao mesmo, lancem lá no grupo, bora lá falar desta questão aqui, como é que tu exploras isto? E eu acredito que eu consiga ter informação válida para partilhar convosco. Boa? Grande abraço,
Muito obrigado, bom fim de semana para vocês. Fiquem bem.